Olá, meus queridos, tudo bom? Então, em nossa aula de hoje, veremos sobre a simulação e o planejamento na radioterapia. Nas aulas anteriores, falamos das modalidades teleterapia e bracterapia e hoje veremos um pouco maior de detalhe essa simulação que é feita e o tratamento para se realizar essa terapia com radiação ionizante, ok? Vamos lá. Sabemos que no Brasil estimativas apontam um grande número de novos casos de câncer por ano, sendo também uma das doenças com maior número de óbitos e o que reforça a importância da prevenção e da eficiência do tratamento. Inclusive, em aulas anteriores, a gente pôde ver sobre a incidência do câncer tanto no mundo quanto no Brasil. E isso também da diferença de gênero, não foi? Então, falamos da incidência de câncer em homens e em mulheres. Qual o maior índice e quais eram os cânceres com menores índices, tá bom? E aí, essa consequência deste fato é o aumento do número de pacientes que vão ser encaminhados a serviços especializados de radioterapia. Não é isso? Então, essa radioterapia, ela pode ser feita sozinha, ela pode ser feita após o paciente realizar uma cirurgia ou até mesmo combinado com a quimioterapia. Então, há diversos modos de realizar essa radioterapia, seja combinada ou não. E a técnica da radioterapia, ela está intimamente ligada ao desenvolvimento tecnológico, porque a cada ano surgem novos equipamentos com acessórios mais complexos e muito melhores do que os anteriores. Não é isso? E técnicas terapêuticas decorrentes deste desenvolvimento que permite maior sofisticação e eficácia do tratamento, que de fato é isso que queremos, o que evidencia a importância de um controle de qualidade mais apurado destes equipamentos e da técnica utilizada. Então, consequentemente, essa tecnologia vai avançando, então temos que ter outro tipo de método de controle de qualidade para que ela tenha uma eficiência muito melhor, para ter esse controle, para que o tratamento ocorra tudo ok. Então, existem algumas técnicas, né, que por algumas modalidades dentro dessa radioterapia, que ela pode ser que tanto convencional quanto que é essa convencional 2D, quanto uma radioterapia 3D, tridimensional. E aí, falando dessa radioterapia convencional, é que nos primórdios da radioterapia, todos os planejamentos dos tratamentos eram feitos de forma manual, sendo a dose de radiação prescrita pelo médico radioterapeuta em um ponto, ok? Então, nesta técnica, além de calcular a dose do ponto prescrito, é necessário calcular a distribuição de doses em um plano da região irradiada. São usadas curvas de isodose padrão fornecidas pelo fabricante do equipamento de teleterapia. E o técnico em radioterapia faz um quê? Um molde do contorno do paciente na região a ser tratada. E a partir deste molde, o físico médico traça o contorno em uma folha de papel, onde as curvas de isodose fornecidas pelo fabricante, né, calcula a distribuição de dose. E essa técnica é chamada de radioterapia convencional ou em duas dimensões, porque não é possível calcular a dose absorvida em um volume qualquer, seja do tumor ou do órgão ou de órgãos a serem preservados, que são aqueles órgãos sadios. Somente é possível determinar a distribuição de doses em um plano e calculá-la em um ponto. Ainda hoje se utiliza essa técnica para tratamento de casos mais simples, tá bom? Com
campos diretos ou casos paliativos. No entanto, ainda assim vem com o tempo caindo mais em desuso, porque temos tecnologias muito melhores, como a radioterapia conformacional, o IMRT, então traz uma tecnologia muito melhor. E aí, falando dessa radioterapia conformacional, ela é chamada assim, né, ou de 3 dimensões, que é 3D, tem como premissa básica o planejamento do tratamento e prescrição da dose em um volume e não mais em um ponto, como na radioterapia convencional, que a gente falou anteriormente. E para isso, o uso de imagens em 3 dimensões da anatomia do paciente vai ser o que? Fundamental. Então, é super importante o que? A utilização de imagens 3D. E essas imagens podem ser obtidas por equipamentos de tomografia computadorizada, de ressonância magnética, de ultrassom, de tomografia por emissão de pósitrons, que é o PET, ou mesmo tomografia por emissão de fóton único, que é o SPECT. Tá joia? E geralmente são realizadas com mais de um feixe de radiação para conseguir uma distribuição que mais uniforme da dose no interior do volume alvo e uma dose tão baixa quanto possível dos tecidos circundantes ao alvo, que são aqueles próximos, adjacentes. A gente quer manter o que? Com menos dose, que são aqueles tecidos que são sadios. E aí, falando de outra, que é a radioterapia de intensidade modulada, que é o IMRT, este, IMRT pode gerar uma distribuição, tá ok? De dose absorvida superior à obtida para o tratamento conformacional 3D, seja em diversas situações, como por exemplo, como volume-alvo côncavo, para as quais múltiplos órgãos de risco estão próximos ao volume-alvo, e para a produção de múltiplos níveis de dose absorvida no volume-alvo similar para reforço da terapia. E a definição do volume é pré-requisito para o planejamento de tratamento em 3 dimensões. Consiste em dimensões consistentes e com dose exata, tá ok? E nos planejamentos deve ser levado em conta a histologia do paciente, tá bom? Aquele tecido, as vias de disseminação, os efeitos colaterais, a idade, o estado geral do paciente, o estágio da doença, quando a gente fala daquele estadiamento, de como está aquele processo, né, de acompanhamento do paciente para ver se ocorreu ou não um avanço daquela progressão daquela doença, ou melhorou, e o prognóstico e também os equipamentos disponíveis. Então, deve ser levado em consideração N aspectos. E ainda dentro dessa radioterapia de intensidade modulada, a gente vai observar na imagem a diferença, né, obtida nas distribuições de dose conformando um volume tumoral com radioterapia 3D conformacional e com o IMRT. Então, aqui nessa imagem a gente pode observar, tá bom? Do lado esquerdo, o que? A radioterapia 3D conformacional e do outro lado, o IMRT, que é de intensidade modulada. Tá joia? E a gente observa justamente esses feixes de distribuição de dose resultante do tratamento da radioterapia. E a radioterapia, né, de intensidade modulada, é bom sempre reforçar as informações, que é uma forma avançada da radioterapia conformacional e constitui-se em uma excelente ferramenta para o desenvolvimento da radioterapia, aumentando a probabilidade do controle tumoral e diminuição à morbidade, ou seja, a probabilidade de complicações nos tecidos normais devido ao tratamento. E o princípio desse MRT consistiu em modular a intensidade do feixe de múltiplos campos de radiação, de forma que,
Com superposições deste campo, a distribuição de dose forneça uma perfeita conformação ao que? Ao tumor. Olha que interessante e relevante, poupando as áreas adjacentes com qualidade e precisão superior às demais técnicas de tratamento. Tá bom? E a modulação do feixe desse IMRT é feita através de quê? Configuração estática ou mesmo dinâmica de cada lâmina, que a gente chama lâminas do MLC, que a gente vai ver isso posteriormente no slide que vem a seguir, tá ok? E aqui vamos ter esses blocos de proteção e colimadores multilaminares, que é justamente o MLC, que é utilizado nesta técnica, né, no IMRT. Então, quando partes do campo de radiação necessitam de ser bloqueadas, a fim de proteger algumas regiões, né, que são próximas ao tumor ou órgãos de riscos, impõem-se blocos de proteção, feitos de chumbo ou uma liga metálica, que é denominada serroband, entre o que? O feixe de radiação e o paciente. Ok? O bloqueio de parte do campo de radiação usando blocos de proteção personalizados que podemos observar na imagem, na primeira, que segue o contorno do órgão ou da região a ser protegida. Então, essa vai ser configurar que costuma ser denominada por radioterapia conformacional. Então, na primeira imagem, a gente vai ver justamente esse bloco personalizado. Porém, atualmente, a nova geração desses aceleradores lineares, que inclusive falamos na aula passada sobre esses equipamentos, os aceleradores lineares, ele permitem a utilização de colimadores de múltiplas folhas ou colimadores multilaminar, que é o MLC, que veio justamente substituir os blocos de proteção. E esses colimadores permitem a conformação de campos irregulares, da mesma forma que os blocos personalizados. E além da conformatação dos campos de radiação, os MLCs, por serem lâminas, por eles terem lâminas finas que se movimentam automaticamente, independente uma das outras, com precisão superior ao que 1 milímetro, são usados nas técnicas em que é necessária uma modulação de feixes de intensidade do feixe. Então, com esses colimadores multilaminares, você consegue focar em uma maior quantidade de dose em uma região de interesse e, consequentemente, diminuir a dose dessa radiação em outros órgãos, ou melhor, em outros tecidos que são saudáveis, que estão próximos e que não necessitam, de fato, receber aquela alta dose de radiação, aquela alta taxa de dose. E aí, na segunda imagem, a gente pode ver justamente esses colimadores multilaminares. E na terceira imagem, a gente pode ver como ela se conforma, a depender do tipo de tumor e a depender da região que ela vai estar emitindo aqueles feixes. Na imagem, agora do lado esquerdo, podemos observar um acelerador utilizado em radioterapia, com a indicação da posição do cabeçote e do colimador das múltiplas lâminas. Vocês conseguem observar como elas estão se conformacionando, né? Ela vai se modificando a depender da região que ela vai emitir aqueles feixes. E na imagem, do lado direito, demonstrando os campos com conformatação tanto clássica quanto o de intensidade modulada, né? Que a gente vê o clássico do lado esquerdo e do lado direito a de intensidade modulada. E na conformação clássica, a intensidade de feixe, como a gente observa nas setas, é constante, diferente do que a gente observa da intensidade modulada. Então, nesse aspecto, o tratamento e planejamento é mais longo e complexo
neste de intensidade modulada. Porém, a depender do tumor, o resultado ele pode ser o quê? Muito mais positivo e diminuir os níveis de radiação em algumas regiões do corpo, como em tecidos sadios. Então, essa nova tecnologia traz muitas vantagens. No entanto, vai ser uma técnica um pouco mais complexa do que a anterior. E justamente nessa imagem a gente pode observar um acelerador, não é isso? E aí que ele vai ter o quê? Essa rotação, ok? Então a gente vai observar nessa imagem a rotação do cabeçote e da conformação das múltiplas lâminas em função do alvo e da angulação do cabeçote, como a gente pode observar. E aí, vai ter um fluxo, tá bom? Desse processo, dessa IMRT, como definição da imobilização do paciente, que é importante, aquisição daquela tomografia computadorizada ou da imagem, não é isso? E por outra técnica, da região que vai ser tratada, definição dos campos, depois definição da prescrição, otimização das fluências, o cálculo de dose final, a aprovação do plano para tratamento e, por fim, a entrega da dose a qual o paciente vai ser submetido. E falando dessa simulação do tratamento, não é isso? Ele foi de fato que desenvolvido para assegurar, não é isso? Que os feixes escolhidos para o tratamento do paciente sejam adequados para englobar o alvo. Não é isso? Então, hoje em dia, a simulação consiste em, seja determinar a posição de tratamento, adquirir os dados do paciente para o planejamento do tratamento, identificar os volumes alvos e os órgãos de risco, determinar e verificar a geometria dos campos de tratamento e gerar radiografias de simulação para cada feixe de tratamento, para comparação com os portais, que são filmes realizados com feixe de tratamento, tá bom? Então, é super relevante essa simulação, ok? E quando a gente fala de posicionamento e da imobilização do paciente, como a gente pode observar nas imagens que utiliza alguns acessórios, né? Nessa primeira fase da simulação, vai ser justamente o que? É o posicionamento do paciente na mesa de simulação, que geralmente é igual à mesa de tratamento, tá ok? E o paciente é normalmente posicionado em decúbito dorsal, porque a posição em decúbito ventral é utilizado quando o paciente não é capaz de se manter imóvel na posição anterior, que é o decúbito dorsal, ou quando o tumor se estende até próximo ou na superfície posterior do corpo, tá ok? E a mobilização do tratamento tem características super importantes. Uma é a imobilização do paciente durante o tratamento e a outra é permitir a reprodutibilidade da posição do paciente desde a simulação até o tratamento, bem como de um tratamento a outro. Tá ok? Ou seja, desde o início é feita aquela simulação com o paciente, que ele vai ficar em determinada posição e ela vai ser reprodutível até quando for realizar o tratamento. Isso justamente porque atingir especificamente aquele tumor, aquele tecido-alvo. E tem outro aspecto que é, mesmo tendo que atingir um determinado alvo para ser tratado, é super relevante que o paciente se mantenha confortável e consiga permanecer naquela posição por um tempo maior. Porque senão vai ter que fazer outra simulação, ele vai perder muito mais tempo se o paciente não aguentar ficar por um período que estiver sendo tratado nessa mesma posição. Aí vai ter que reposicionar novamente e aí mais tempo de tratamento. E aí na primeira imagem,
a gente pode observar os apoios para a cabeça que são usados na radioterapia com feixes externos, tá bom? Então, eles são usados, né, justamente para cabeça, para a radioterapia da cabeça, de pescoço, de tórax. E na segunda imagem, já visualiza o que? Uma máscara termoplástica que é utilizada para imobilização de pacientes, tanto de cabeça e pescoço e cérebro, tá ok? Então, a gente consegue imobilizar determinadas regiões, que nem a gente pode ver nesta imagem, essa máscara termoplástica que o paciente está utilizando para imobilizar e para realizar o tratamento de cabeça e pescoço. Igualmente aqui nas outras, que a gente pode ver do lado direito, o imobilizador, né, porque é colocado para realizar tratamento da mama, e na imagem do lado esquerdo, acessórios utilizados, tá bom? Para tratamento do câncer de próstata. Então coloca, né, esses blocozinhos para fazer com que ocorra uma imobilização e ocorra uma rotação dessa cabeça do fêmur. E nesse planejamento radioterápico, o médico ele vai prescrever a dose para o tumor e todos os órgãos de risco. O físico médico ele vai realizar os cálculos das doses, o cálculo do feixe e a distribuição de isodose. O médico, em consulta com o físico, irá analisar os planos alternativos de terapia e selecionar o que vai ser melhor para o paciente. E os cálculos das doses também podem ser realizados por pessoas devidamente treinadas, como técnicos, radioterapeutas ou os dosimetristas, sob a supervisão do físico. Então, outros profissionais, além do físico médico e do radioterapeuta, ele pode sim, né, também participar desse processo, desse planejamento radioterápico. Inclusive, na imagem, a gente pode observar até um tecnólogo, né, naquele momento em que o paciente está realizando o exame, tá ok? No manuseamento do equipamento. E aqui falando do físico médico e a equipe de radioterapia, que eles estabelecem, documentam os procedimentos e os componentes específicos das técnicas de tratamento de radioterapia, como posicionamento, imobilização, imagem e planejamento, ou seja, desde o início daquela simulação a todo o estudo do que deve ser colocado no paciente para ele permanecer parado e para atingir melhor o tumor-alvo, não é isso? Mobilizando, seja no posicionamento, né? E por fim nas imagens e no planejamento. Já entra com a dose. E o físico terá de preparar as instruções de trabalhos técnicos associados a cada tratamento, como por exemplo o que eu acabei de falar agora, que acontece no planejamento, é aquele cálculo de dose e tempo de tratamento que o paciente terá. Isso justamente porque as doses serão fracionadas, as doses não podem ser de uma única vez. Então, o tempo de tratamento vai ser definido justamente por esses cálculos, ou seja, qual o total de dose que o paciente vai receber e a quantidade de vezes que ele vai realizar esse tratamento. Então, é feito justamente um cálculo no qual a gente vai pegar o total dessa dose e dividir pela quantidade de vezes que ele vai realizar. Então, consequentemente, o que vai ocorrer é que a cada momento que ele for fazer essa terapia, ele vai receber uma dose fracionada. Agora, nesta imagem, a gente pode observar, tá bom? Técnicas de tratamento, tá ok? Seja por distância fonte-eixo, que é na primeira imagem, ou se não, uma distância fonte-pele, na segunda imagem, tá ok? Então, o planejamento do tratamento por radiação
obedece a diversos critérios técnicos. Entre esses critérios, por exemplo, a distância da fonte de radiação até o alvo de tratamento vai ser realmente necessário e importante. Então, quando a gente fala dessa primeira imagem, tá ok? Essa distância fonte-eixo, ele vai representar a distância da fonte de radiação até o eixo de rotação do aparelho, tá ok? Que é justamente, né, o que a gente chama de distância fonte-eixo. Então, na prática clínica, consiste na determinação de um ponto em uma determinada profundidade no paciente ao redor do qual o aparelho ele vai o quê? Girar, que é o que a gente chama de isocentro, tá ok? Inclusive, a gente falou sobre isso na aula de teleterapia, sobre esse isocentro. E a distância da fonte, pele, representa a distância da fonte de radiação até a pele do paciente. Então, nas programações dessa distância fonte-pele, o tamanho do campo de tratamento é definido na distância padrão das máquinas de tratamento, seja ela se for por cobalto, ou seja ela se for por um acelerador linear. Que o acelerador linear a gente utiliza o que? Geralmente 100 centímetros. E normalmente utilizada no tratamento de lesões superficiais, com apenas um campo de tratamento, como por exemplo tumores de pele, tá ok? Irradiação de parede torácica após mastectomias, irradiação de corpo vertebral, por exemplo, tá ok? Então, a gente vai ter justamente essas técnicas de tratamento que vão ser utilizadas. E a aquisição dos dados do paciente, né, é o primeiro passo do planejamento para ocorrer esse tratamento. E as informações anatômicas podem ser obtidas através de imagens radiográficas ou mesmo através de fluoroscopias. Isso vai depender muito do tipo de técnica que vai ser utilizada, tá ok? E para ambas as imagens, há necessidade de se fazer um contorno do paciente de forma a se obter uma apresentação, seja 2D, tá ok? De forma a seu corpo, da forma do seu corpo e da região de interesse para ocorrer aquele tratamento. E também existem vários métodos, tá bom? Para determinar esse contorno, sendo o mais comum o uso de fios de chumbo, de solda, para delinear justamente aquela superfície do paciente. E este método de aquisição de dados, embora tenha sido muito usado, é um método pouco eficaz, tá ok? Tanto naquela localização do tumor, uma vez que as imagens de raio-x ou mesmo de fluoroscopia não produzem bom contraste em tecidos moles. Então a gente observa que agora está sendo utilizado o quê? Um tipo de tecnologia 2D. Então, é um pouco anterior ao que é utilizado atualmente como IMRT. E para vencer estes obstáculos, a tomografia computadorizada se tornou que muito mais frequente para obter essas informações que antigamente não conseguia obter com tanta precisão daqueles tecidos moles. E aí utiliza o que agora? Informações 3D do paciente, assim como oferece informações mais precisas e detalhadas da localização do tumor, tá bom? Por causa do contraste em tecidos moles. Então, após a aquisição das imagens, serão transferidas para um sistema de planejamento em um computador específico, ok? Após a realização desta etapa. Falando do alinhamento, tá bom? Para ocorrer o tratamento do paciente de forma eficaz, né? Esse alinhamento do paciente e a reprodutibilidade do tratamento vai depender de um ajuste absurdamente perfeito. Na verdade, é isso que a gente quer, tá bom? Mas a gente quer um ajuste perfeito entre o sistema de coordenadas de referência, obtido tanto na simulação do tratamento, tanto no sistema de coordenadas do isocentro de tratamento planejado e o sistema de coordenadas relacionado à sala de tratamento que deverá coincidir com o sistema de coordenadas do isocentro. Então, nas imagens abaixo, a gente pode observar, respectivamente, o sistema de coordenadas que estão relacionadas ao paciente,
tanto no dia do simulado, tanto durante a aquisição de dados de imagem e tanto na sala de tratamento. Então, a gente quer que aquele alinhamento e a reprodutibilidade seja perfeita, para que, quando for incidir os feixes no tumor, ocorra diretamente e acabe, né, e acabe destruindo aquelas células e não pegue células e tecido sadio. Então, a reprodutibilidade, ou seja, foi feito aquele posicionamento, então, continuamente, a reprodução desse posicionamento tem que ser sempre igual, desde o início. Então, aqui, a gente pode observar, né, que a fim de delinear os volumes alvos e os órgãos sensíveis, alguns métodos de exame são necessários para localizar estas estruturas dentro do paciente. Em alguns casos, a identificação do volume-alvo pode ser feita por palpação clínica ou mesmo um exame visual. No entanto, não é isso? É mais frequente a necessidade do uso de imagens radiográficas, porque vai ter uma precisão muito melhor, tais como os filmes radiográficos, né? Tomografia computadorizada, ressonância magnética e PET. E essas modalidades de imagem elas podem ser usadas individualmente ou combinadas para a gente obter a melhor localização do tumor. E os volumes de tratamento geralmente definidos de acordo com as esse volume é justamente definido de acordo com a Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação, tá ok? Então tem sim uma comissão que estabelece isso. E então a gente vai ter agora nessa tabela demonstrando justamente esses volumes de tratamento, tá joia? Que foi justamente definido por essa comissão internacional. E aí, vamos ter o GTV, né, que vai ser a extensão macroscópica ou visível do tumor de crescimento. O CTV, que vai ser o volume de tecido que contém o GTV e ou as doenças subclínicas que devem ser eliminadas. O PTV, que é o volume que engloba o CTV e uma margem que considera os possíveis erros de posicionamento e movimentação do paciente. Temos o TV, que é o volume de tratamento, né? Isso que é o volume de tecido que recebe no mínimo a dose de prescrição, ou seja, é o volume englobado pela dose de prescrição do médico. O CI, que é o quociente entre o volume tratado mais o volume alvo de planejamento, ou seja, o TV e o PTV, tá bom? E o órgão de risco, que são tecidos normais, cuja sensibilidade à radiação pode influenciar no planejamento radioterápico. E, por fim, o volume de risco, tá bom? Que é o volume do órgão de risco mais as margens para considerar a movimentação dos órgãos e as incertezas de posicionamento do paciente. Então, a gente vai ter vários volumes para quando for ser observado, quando for realizar a emissão daquelas doses, tá bom? Então, dentro dessa definição de volumes alvos e órgãos de tecidos, a gente vai ter justamente esse modo de aplicação, como a gente pode ver na imagem. Então, a gente vai ter o GTV, que é o volume visível do alvo, né? O CTV, que é o volume clínico do alvo, o PTV, que é o volume de planejamento, o TV, que é o volume tratado, o IV, o irradiado, e o OR, que é o órgão de risco, e volume de planejamento de órgão de risco, que também a gente pode observar na imagem. Tá ok? Então, para a gente tentar detalhar um pouco mais, que a definição, né, do órgão-alvo e as estruturas críticas é um pré-requisito para o planejamento do tratamento 3D e para a precisão na administração da dose prescrita.
Ou seja, esse GTV, que é o volume visível do alvo, vai ser o volume tumoral bruto, cuja extensões e localização do crescimento maligno são palpáveis ou, se não, visíveis. Já aquele CTV, que é o volume clínico do alvo, vai ser o volume alvo clínico, tá bom? Que é justamente o volume de tecido que contém aquele GTV, ou as doenças malignas microscópicas subclínicas, que devem ser eliminadas. E aí, esse TV, o PTV e o órgão de risco. Enfim, a gente já falou anteriormente, tá bom? No slide. Mas a imagem só está demonstrando o quanto, aonde de fato essa radiação vai incidir com uma maior dose ou uma menor dose, ou como ela vai ser delimitada, tá ok? Ou seja, aonde está o tumor, aonde vão estar estruturas próximas que devem receber menor quantidade de dose, enfim, né? Então a gente vai poder observar e modificar essas variáveis. E a partir dessas definições, um sistema tridimensional de planejamento do tratamento pode gerar um histograma dose-volume, que representa a distribuição de referência dos valores de dose dentro de um volume definido, que pode ser tanto o PTV ou mesmo o órgão de risco, na forma de um percentual do volume, isso vai ser uma poderosa ferramenta para avaliação quantitativa do plano de tratamento. Então, a gente realizar a definição do volume-alvo e dos órgãos de risco é muito importante, tá ok? E o físico médico, tá bom? Vai participar desse processo. O tecnólogo também, o biomédico. Então, vários profissionais vão poder participar desse processo de definição de volume de alvos e de órgãos de risco. Então, aqui na imagem, né, a gente pode observar como é feito esse planejamento físico. Então, se lembra que a gente mostrou no slide anterior que tem justamente algumas delimitações? Então, é isso que a gente quer. A gente quer saber onde está o que vai ser incidido, o que está próximo, tá bom? Então, o físico médico ele elabora um plano de planejamento que respeite a dose de prescrição do volume-alvo e as doses de restrição nos volumes sadios que estão próximos. E o sistema de planejamento usa uma base de cálculo muito complexa para atingir esse objetivo. Então, por isso que é super relevante e importante a participação do físico médico neste processo. E aqui na imagem, a gente pode justamente observar essa delimitação desses volumes, tá bom? Então, a gente vê que alvos e estruturas de interesse de dose para um paciente que está fazendo uma radioterapia de cabeça e pescoço. Então, a gente vai ver ali o GTV em amarelo, que são o quê? Os tumores que estão visíveis e que precisa receber uma dose de radiação. A gente vai ter o CTV, que é a margem clínica para a região, para o envolvimento nodal, e o CTV2 em azul, tá bom? Que é o desenho com margem clínica para a região sem envolvimento nodal, tá ok? Ou seja, a gente percebe uma região nessa tomografia rosa e outra azul. Sendo azul é o que? É uma região que a gente precisa de uma margem clínica, mas que não tem aquele envolvimento daquele tumor, daquele nódulo que está ali. Porém, a região que está em rosa vai ser a região próxima que vai estar na região do envolvimento daquele tumor. Tá bom? E por fim, a gente vai ter as regiões em verde, que estão ao lado, que vai ser justamente as parótidas, tanto à direita quanto à esquerda, que consequentemente deve
deve receber, ou pelo menos a gente quer que receba, uma menor quantidade de dose, tá bom? Porque o principal alvo é o que? O tumor, que está na região da cabeça do paciente. E segundo o relatório do ICRU 50, ele vai sugerir 3 tipos de planejamento para dividir a dose nos órgãos de riscos, onde 2 são para tratamento e 1 para reforço do tratamento. Neste caso, a gente está falando do tratamento de um câncer de próstata. E aí, no primeiro planejamento, vai ser realizado com 4 feixes em lados opostos, seja ele direito ou esquerdo ou anterior e posterior. E esta distribuição ajuda a reduzir a dose na bexiga e na extremidade do osso do osso fêmur. Ou seja, na imagem a gente pode observar justamente isso, né, que vai ser realizado em 4 feixes, em lados opostos, direito e esquerdo e anterior e posterior. No entanto, tentando agora preservar que a bexiga, o fêmur receba uma quantidade menor de doses, inclusive até o reto, que está próximo, é preferível que receba também uma quantidade menor de dose, porque cada um vai ter uma dose de tolerância. E se passar, pode o que? Lesionar aquelas células que são sadias. Já o segundo planejamento, a gente já observa aqui o que? A distribuição de 3 feixes. Só que um vai ser anterior, vocês conseguem observar centralmente, e ao lado a gente observa agora 2 oblíquos. Seguindo, a gente observa o terceiro planejamento, que normalmente é aplicado para administração, né, para administrar a dose reforço, que ocorre com a junção dos 2 planejamentos anteriores, ou seja, vai unir tanto aquele plano anterior, posterior, direito e esquerdo e os oblíquos para para ser aplicado e administrado essa dose de reforço. E aí vocês observam sempre que nesse centro vai ter esse círculo mais escuro, né? Que é justamente aquela região onde vai estar a próstata, onde tem que ser o quê? Realizado aquele tratamento daquele tumor. E os principais parâmetros para a aplicação de dose, temos a profundidade do tratamento, o tamanho do campo, configurações de distância-fonte, não é isso? E distância fonte-eixo. Então a gente vai ter, né, essas configurações e a energia do feixe de fótons, que também vai ter uma relação super importante neste processo. Por fim, tem a análise desse plano, que após todo esse passo, o sistema vai gerar agora o quê? Um gráfico de histograma, dose e volume. Se lembra que a gente falou sobre isso anteriormente? Que avalia quantitativamente a dose de radiação que cada volume irá receber e se os mesmos estão dentro dos limites aceitáveis para a realização daquele tratamento. Então a gente vai observar se o tecido ele vai estar adequado a receber aquela quantidade de dose, tá bom? E se estiver, sim, vai utilizar uma dose específica. Então vai usar esse histograma que vai avaliar quantitativamente essa dose da radiação. Aí chega no momento da transferência desses dados, inclusive essa tela vocês podem visualizar e que vai ser a tela no qual vai ser projetada no computador, no qual o físico médico, tá bom? E o tecnólogo vai poder visualizar e também mexer, tá bom? Que todos os dados gerados pelo sistema de planejamento serão transferidos para essa ficha técnica e algumas vezes para o acelerador linear, onde o técnico ou tecnólogo responsável irá fazer a conferência. Então esse é um passo super importante e relevante no processo, nesse processo do tratamento do paciente. E por fim, né, a execução do tratamento. Então, na última etapa, o paciente é convocado e é posicionado na mesa de tratamento
da mesma maneira que foi posicionado no momento que adquiriu as imagens para o planejamento, né, desde o momento de simulação, para se ter certeza daquele posicionamento correto. E algumas imagens vão ser justamente adquiridas para esta avaliação, porque o posicionamento, né, aquela imobilização, ela precisa ser o que? Reprodutível. E após feita a conferência do posicionamento e dos parâmetros técnicos, o tratamento vai ser agora iniciado. E durante o tratamento, o paciente vai ser constantemente observado pelas câmeras através de um sistema de vídeo, onde se avalia se o paciente continua bem posicionado em todo o tempo que ele permanecer na mesa de tratamento. E o tratamento, né, pode levar de a vários dias para ser concluído, tá bom? Geralmente vários dias, né? Porque tem a fração de doses. Inclusive, nos aceleradores lineares vão ter, né? Pode ter tomógrafos ou se no equipamentos de radiografia que vai poder fazer o quê? Visualizar se o paciente está o quê? Em uma posição correta. E aí a gente observa na imagem se está tudo ok. A diferença é que tanto esse tomógrafo ou tanto esse equipamento de radiografia, ele não vai ter uma qualidade de imagem muito boa, porque só para ter uma base de como está aquele posicionamento do paciente e, consequentemente, vai emitir o que? Menor quantidade de dose de radiação. Assim, vai ter uma equipe trabalhando em prol disso, uma equipe multidisciplinar, seja de médicos, enfermeiros, técnicos, tecnólogos, que vai justamente assistir o paciente, acompanhar aquele paciente até a conclusão de toda a sua etapa, até o momento que ele for liberado, receber alta e for acompanhado por um determinado tempo pelo médico até o momento da sua cura. Tá joia? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.